Olá pessoal, bom, a ideia desse vídeo é a gente trazer uma breve discussão sobre outras possibilidades de uso da IA de pesquisas, principalmente na área de humanas, na parte de analisar resultados, né, das metodologias, de analisar, por exemplo, um questionário, as respostas, né, de um questionário, enfim, de alguns outros exemplos possíveis aí. E nesse vídeo eu vou utilizar a análise de conteúdo da autora Bardan. Tá? A gente pode pensar em análise textual discursiva também, que tem algumas partes, né, do método dessa análise que são semelhantes da análise de conteúdo, né, toda a parte inicial lá de categorização, unitarização, enfim. E a gente também pode até pensar na análise de livre-interpretação, tá? Que são possibilidades aí de você fazer uma análise de um conjunto de respostas de um determinado questionário. Antes de mais nada, eu vou passar. Eu fiz uma brincadeira aqui de fazer uma pergunta, né? Que é essa que está aí na tela. Que é: podemos utilizar a IA para fazer a análise de conteúdo da autora Bardan? Poderia formular um pouco melhor a questão, tal, mas eu quis ser simples, direto mesmo, né? Sem entrar muito no mundo da engenharia de prompt, sem trazer algo um pouco mais complexo, né? E eu pedi para citar os prós e os contras. Então, a própria IA, ela traz aqui, por exemplo, ó, a rapidez, né, e a eficiência. Então, ela fala que quando tem grandes volumes de texto, você conseguir retirar as informações, né, sumarizar essas informações é interessante. Talvez trazer alguns padrões ocultos que a gente, quando a gente vai fazer uma análise desse tipo, a gente lê a pergunta, lê todas as respostas, a gente está envolvido naquele contexto daquela pesquisa, então a gente consegue ir tirando as nuances que a gente já tem, é, até um certo viés que traz do nosso referencial teórico que a gente estudou, que a gente tem trabalhado antes de fazer o questionário. Então, quando a gente analisa e percebe retira essas categorias, né, das respostas, por exemplo, de um questionário, muitas vezes a gente pode passar desapercebido algumas questões. Tá? E a IA, às vezes, ela vai poder ajudar nisso, às vezes ela vai trazer informações para você e você não percebeu, e aí você, com a tua bagagem, né, com a tua crítica, analisa se aquilo realmente faz sentido que ela está trazendo, né, aquela categoria faz sentido, será que realmente aquilo tá chamando atenção, né, tá sendo como um componente principal de um questionário, né, das respostas de um questionário, é aquilo que você buscava, então tem toda essa questão. Tem também a questão da minimização do viés humano. Então a gente traz uma bagagem, né, intrínseca na gente da história da nossa formação, do próprio referencial teórico, que muitas vezes é boa, mas muitas vezes pode até atrapalhar na interpretação. Então ela minimiza isso. Só que tem um outro porém. Vamos ver se vai aparecer no próximo slide, que são os contras. Mas eu já adianto aqui. A IA tem o seu viés também. Tá? Então a gente tem que se preocupar com isso, tem que ser crítico ao analisar. E quando eu começo a colocar esses poréns, a gente já imagina aonde a gente vai chegar com esse vídeo, né? Vou adiantar o final, né? Dar um spoiler. A gente vai concluir que a IA ela vai ser mais uma vez, como a maioria dos casos dentro da pesquisa, ser usada como um suporte. Tá? E aí a gente, como pesquisador, tem que ser crítico, tem que analisar, tem que ter bagagem, tem que ter referencial teórico estudado e absorvido para poder saber o que pode ser útil, o que pode não ser útil. Tá? Então, essa minimização do viés humano, por outro lado, tem a maximização do viés da IA, que é treinada, né? A gente já vem olhando aí, né? Ela é treinada com bases de dados que muitas vezes trazem viés, trazem culturas de outras regiões que não é a nossa. A análise estatística, então, ela consegue ajudar no cálculo, por exemplo, da frequência de ocorrências, né, de alguns termos, ela consegue ajudar na categorização, né, o teste que eu fiz aqui, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida dessa introdução, mostra um pouco isso. E essa visualização avançada, ela pode
trabalhar e mapear aquilo em mapas conceituais, nuvens de palavras, né? Então tem alguns exemplos aqui, que são ferramentas que permitem, de repente eu falo porque muitas vezes não ajuda, mas muitas vezes elas conseguem fazer a gente enxergar de uma forma um pouco mais macro toda uma informação que tem dentro dos questionários que às vezes, se a gente analisar de uma forma mais simplificada, a gente não vê, tá? Agora os contras. Então, aí, gente, não tem como, né? Olha lá, ó, dificuldade em captar contextos subjetivos, ou seja, a análise de Bardan envolve análise e interpretação qualitativa, tá? E aí entra o lado do ser humano, entra o nosso lado de entender, e a IA vai ter alguma dificuldade, pelo menos por enquanto, né, na data da gravação desse vídeo, em março de 2025, ainda essa avaliação que envolve essa questão subjetiva, envolve a bagagem do pesquisador, o dia a dia do pesquisador num questionário, de repente, pessoal, presencial, né, que o pesquisador analisa o comportamento da pessoa que está respondendo aquelas questões, né, numa entrevista. Então, tudo isso, a IA, por enquanto, ela não vai conseguir trabalhar. Então, a gente ainda, né, vamos dizer assim, o ser humano, o pesquisador, que estudou, que trouxe aquele referencial teórico, que trabalhou naquilo por muito tempo, aquilo vai influenciar na análise do questionário. E aí a gente tem que tomar muito cuidado aí com a inteligência artificial, porque realmente ela poderá prejudicar e deixar sua pesquisa extremamente comprometida. A dependência da qualidade de dados, então assim, a gente não pode simplesmente jogar qualquer coisa lá, né? Que ela, por exemplo, aqui ó, ruído semântico, ele cita aqui. Então, a gente tem que saber também, além dos dados, saber como perguntar para a IA, fazer um prompt, fazer um curso, né? Se for o caso de engenharia de prompt, para estruturar bem a pergunta, mostrar o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo em seguida e realmente, assim, a IA ela até se saiu bem, né? Eu montei um prompt bem complexo não, razoavelmente complexo, que traz aí um monte de etapas para ela fazer e tudo mais. Então, a qualidade dos dados, né? Mostrar, olha, as perguntas foram essas, né? Eu vou adiantar aqui, né? Como que eu passei essa informação para o questionário, para a inteligência artificial? Eu falei, olha, a pergunta é tal. As respostas foram 13, né? 13 alunos responderam, foi uma pesquisa com alunos, e estão abaixo. Um, resposta do primeiro aluno. Dois, resposta do segundo aluno. Três, não teve resposta. Não vou lembrar agora, mas enfim. Eu numerei as 13 respostas, deixei tudo bonitinho, tá? Eu não peguei simplesmente o resultado da planilha do Google Forms lá, né? O Excel, copiei, colei e joguei lá. Até pode ser que ela consiga se virar com isso, mas se você estruturar melhor, você consegue resultados melhores, mas você depende dessa qualidade, tá? Você tem que tomar cuidado. Então, de qualquer forma, você tem que analisar as respostas que o ser humano deu. Não adianta você pegar as respostas, jogar lá e pedir um resultado e jogar na sua dissertação. Isso você comprometeu completamente, né? Sem contar a questão dela associar, né? Conforme você vai analisando uma resposta de um aluno, um conjunto de respostas de um aluno que te faz levar a uma certa conclusão, você pode associar com uma conclusão de uma referência tua que já citou isso, né? Que já fez uma pesquisa parecida. Então, isso faz parte da pesquisa. Você fala, olha, tal autor também fez uma pesquisa dessa e ele tirou uma conclusão, o que reforça, né, a nossa resposta aqui, por exemplo, no caso desse vídeo, né, aplicada aos alunos do campus Sertãozinho do IFSP, ela reforça o que já tem sido falado pelo autor tal, tal e tal. Então, tudo isso vai depender do que? Do seu conhecimento. Ah, tudo bem, eu posso jogar todo esse conhecimento para a inteligência artificial. Olha, de repente vai dar tanto trabalho para fazer isso que é mais fácil você mesmo fazer essa análise, tá? Então, tem que ter esse contexto bem estruturado e dificilmente você vai conseguir passar de uma forma simples isso para a inteligência artificial, tá? Provavelmente não, e se chegar no ponto de conseguir, você vai ter que estruturar isso de um jeito e aí você precisa estar num nível avançado de uso dessas IAs, né? Trabalhando com contexto, pagando de repente as IAs para poder mandar um monte de artigo científico. Entra aí numa questão autoral, porque se você mandar artigos científicos, você não sabe o que essa IA vai fazer com ela, apesar de que tem opções nas IAs que falam, olha, não é para usar o que eu estou te passando para
retreinar o seu código. Mas numa dessa você esquece, ou algum IA que você está usando que não tenha isso. Então, você não pode baixar um artigo que é fechado, né? E você precisa pagar para acessar esse artigo, ou usar a rede do Instituto Federal que paga para essa base de artigos, né, científicos, para você poder ter esse acesso. Você não pode simplesmente enviar isso para o IA. Então, entra aí uma complexidade, uma discussão muito ampla e muito complexa, tá? O treinamento específico, então, para que a IA aplique corretamente a metodologia de Bardan, pode ser necessário treinar modelos personalizados. Nesse caso, gente, são respostas que a própria IA me deu, tá? Eu utilizei o DeepSeek como teste e o ChatGPT. O que eu vou mostrar aqui é do DeepSeek, porque eu achei que ficou um pouco mais interessante as respostas, tá? Mas ele conseguiu resolver relativamente bem. E o risco de generalização excessiva. Então, perde-se, né, a profundidade na análise e foca-se apenas em aspectos quantitativos, né? Aí, ó, de novo, as nuances qualitativas. Ele negligencia as nuances qualitativas. E aí a gente está trabalhando aqui no caso do exemplo desse produto educacional e desse vídeo, a gente está trabalhando na área de ensino, né? Então, essa análise qualitativa é fundamental. Enfim, ela pode ser uma boa aliada, né? Principalmente nas etapas quantitativas, que é o início da análise de conteúdo, no caso da análise de conteúdo, certo? Porém, a interpretação e a validação dos resultados ainda exigem um olhar humano crítico. Então, a própria IA me deu essa resposta, né? Que é o que eu estou reforçando aqui. E agora eu vou mostrar uns exemplos, que é o seguinte: qual que foi a metodologia aqui que eu trabalhei? Basicamente, eu pedi para uma professora do ProfPT. Essa professora tem trabalhado há muito tempo já com análise de conteúdo de Bardan. E eu havia feito uma pesquisa com mais de 13 alunos, só que 13 alunos que acabaram respondendo, tá? Sobre inteligência artificial, e eu tinha feito 7 perguntas para eles, e eles responderam as 7 perguntas, e foram 13 alunos que responderam. Porém, para fazer uma análise completa, né, normalmente a gente faz a análise de conteúdo já do questionário como um todo. Eu falei, vamos simplificar para o vídeo, fazer a análise de conteúdo só de uma das respostas, tá? Então eu foquei em uma resposta, até porque senão a gente ia gastar aqui, o vídeo já está com 13 minutos agora praticamente, a gente iria gastar aqui 1 hora, 2 horas para poder fazer isso, né? E aí eu não fiz esse tipo de teste também, é importante frisar aqui, eu não fiz esse teste para ver se a inteligência artificial consegue, a partir de uma estrutura gigante com vários questionários, tirar uma conclusão final completa, a ponto de você pegar aquela conclusão, concordar com ela, analisar criticamente ela e falar: poxa vida, é isso mesmo, ela resolveu o meu problema. Pegar aquilo e colocar na sua dissertação. Você não consegue. Além de ter uma questão ética envolvida, dificilmente ela vai fazer, principalmente nos questionários nas IAs que você não tiver pago. Tá? De repente, se você pagar o ChatGPT, que ele te permite uma quantidade maior de análise e tudo mais, você chega em alguma conclusão um pouco melhor. Mas não é o objetivo aqui desse vídeo. Então, essa análise de conteúdo aqui foi feita por essa professora. Tá? Eu vou explicar ela rapidamente. E essa daqui, ela foi feita pelo DeepSeek. Certo? Então, são duas análises de conteúdo. Primeiramente, né, deixa eu começar aqui pelo DeepSeek. O que eu fiz? Eu criei um prompt, tá? Então, esse prompt aqui, ó, eu começo com uma instrução. Na hora que eu copiei e colei aqui, ele deu uma juntada. Então, de repente, eu faço algum ajuste ou outro aqui. Certo? Então, o que é a instrução? Então, eu falo, ó, suponha que você seja um pesquisador na área de ensino profissional e tecnológico e que você vai fazer uma análise de conteúdo de Bardan. A análise deve ser feita nas respostas de 13 alunos do ensino médio integrado. A pergunta para seus alunos foi, para seus alunos não, para esses alunos, né? Mas enfim, ela conseguiu resolver. Qual é a sua compreensão sobre plágio e como utilizar a IA sem incorrer em plágio em trabalhos acadêmicos e projetos? Como resposta, aí eu continuo aqui, né? Talvez aqui eu poderia ter até colocado, né, como engenharia de prompt aqui, algo desse tipo aqui, ó, viu, pessoal?
um delimitador. De qualquer forma, deu certo, então eu nem fiquei arrumando, certo? Então ela conseguiu entender. Então, ó, como resposta, você obteve 13 respostas. Ficou mal escrito, mas enfim, né? Escrevi na correria e reforço. Deu certo, eu não voltei para editar o prompt. Isso tudo, gente, é o que eu coloquei de entrada no DeepSeek, na IA. Então, ó, eu numerei, eu peguei lá do Excel, fui copiando cada uma das respostas e colocando como número. Então, o plágio se caracteriza quando a ideia de texto de outra pessoa é utilizada sem os devidos créditos. Eu não vou entrar aqui e ler tudo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia das respostas, tiveram algumas aqui, ó, não respondeu nada, aqui deixou em branco. Aqui, utilizar para revisões ou consultas, foi bem seco, né? Esse aqui nem entendeu, esse aqui não sabe. Enfim, coloquei. Aí eu adicionei um contexto, tá? Pro prompt também. O que é esse contexto? É você falar para ele o mundo que você tá. Então, nesse ponto que eu chamo a atenção, eu falo, gente, se vocês quiserem, de repente, tentar melhorar muito essa análise de conteúdo, você teria que pegar como contexto, colocar para pagar, né, uma IA, pegar todos os seus artigos que você usou no seu referencial teórico e colocar lá como contexto, né? Fora outras referências que às vezes a gente nem usa no referencial teórico. A gente teria que pegar as referências que a gente teve nas aulas das disciplinas do mestrado, né? No caso aqui falando do mestrado Prof. EPT. Então a gente teria que inserir tudo isso, incorrendo nessas questões de a gente inserir artigos que talvez não deveriam, que a IA pode usar para retreinar o seu próprio modelo e esse artigo não é liberado, né? Então incorre aí em questões de direitos autorais, né? Éticas, enfim. Mas vamos supor que seus artigos sejam todos abertos na internet. Então você teria que inserir tudo isso, fazer um texto aqui de contextualização muito mais completo do que isso. Eu basicamente, gente, eu peguei aqui algumas referências que eu tinha já de um texto do próprio artigo que essa pesquisa que eu fiz resultou e colei aqui, tá? Então o contexto é falando o que é inteligência artificial e o que é a IPT. Bem resumidamente, nada demais, tá? Citei algumas referências, mas também não coloquei as referências depois. Enfim, tem críticas que podem ser feitas a esse prompt, tem melhorias que podem ser feitas. Mas reforço, ele me deu um resultado que me permite gravar esse vídeo e passar essa informação para vocês, tá? E mais uma aqui, ó. Reparem, eu vou colocando esses hashtags como se fossem blocos, ó. Aqui, ó, tem um contexto. Aí lá em cima tem o que eu chamo de instrução, né? Que é o que, ó, faz isso daí. Seu contexto é tal coisa, eu quero a resposta dessa forma. Eu poderia colocar mais um campo aqui falando, além dos resultados esperados, você poderia colocar mais um campo falando, citando exemplos de como que você quer a resposta, tal. Eu não fiz isso. Então, o formato é o que? Eu quero que ele repita a pergunta feita para os alunos e depois eu quero que ele faça uma unitarização e uma categorização disso, que é parte da análise de Bardan. E aí eu explico aqui como que eu quero isso, certo? Depois, qualquer coisa, vocês dão um pause, lê como que eu fiz a resposta, porque senão o vídeo vai se alongar muito. E eu peço também depois a parte de análise e interpretação. Então, basicamente, eu dividi em duas partes a análise de Bardan, certo? E beleza, aí eu pedi aqui para ela fazer essa análise e interpretação. Essa primeira parte, gente, vou adiantar para vocês já, foi bastante útil. Eu comparei com o trabalho, né, de análise de conteúdo feito por essa professora e quando eu comparei, eu notei que tinha bastante semelhanças. Depois eu vou mostrar, tá? Agora, essa análise e interpretação entra no que eu falei na introdução desse vídeo. Aí entra a experiência da professora, né, com os alunos do ensino médio integrado, para saber qual que é o contexto que está aquilo. Então entra um monte de questões aí, né? Essa professora que já está desde o início do mestrado trabalhando com o referencial teórico do mestrado, passando por diversas formações. Então tudo isso, tudo entra aí na análise e interpretação. E isso é importante no mestrado, né? A gente não pode deixar
entre aspas, viés que a gente adquire, que não é um viés, né? É uma análise que a gente faz com base em ciência, né? Em dados das informações científicas. A gente não pode ignorar isso, então isso tem que entrar. E já dando um último spoiler, o que faltou, na minha opinião, principalmente que não dá para falar, manda bala na análise de conteúdo usando chat GPT ou DeepSeek, e dar uma complementada que vai dar certo, é ver a diferença que foi a análise dessa professora com a do DeepSeek, tá? Então vamos lá. Lembrando da resposta, ó, ele fala, repita a pergunta, unitarização e interpretação. Então olha aqui, ó, ele repetiu a pergunta, aqui já é a resposta, tá? Então a pergunta, reforçando, qual é a compreensão sobre plágio e como utilizar a IA sem incorrer em plágio em trabalhos acadêmicos e projetos. Então ele fez a unitarização e categorização. Em paralelo a isso, temos aqui a análise da professora, e aí tem as respostas, o que ela fez? Ela já foi lendo e marcando, meio que categorizando por cores, ó, algumas coisas que foi chamando a atenção dela. Reforçando, é uma análise pequena, né? Eu não queria também dar tanto trabalho para essa professora, mas já dá para tirar essas conclusões que eu estou passando aqui. E aí ela fez a análise. Tá? Então, ela colocou categoria, unidades de registro e manifestação dos alunos. Então, aqui, categoria, unidade de significado e registro. Mas, enfim, independente do título aqui, eu vou chamar a atenção para isso. Ó, a primeira categoria que ela colocou, compreensão sobre plágio. Olha aqui, conceito de plágio. É algo muito semelhante, tá? Então, cópia sem atribuição de créditos. Aí ela entra aqui com definição e a outra unidade de registro é IA e plágio. Então, aqui, ó, perda de autoria e senso crítico. Então, de certa forma, plágio, perda de autoria. Cópia sem atribuição de créditos também. Então, tem as suas diferenças, sim, mas dá para olhar e falar assim, até que puxou para um lado parecido aqui, tá? Ó. Então, vamos ver aqui, ó, o plágio quando a ideia ou texto de outra pessoa é utilizada sem os devidos créditos. Olha aqui, ó. Quando a ideia é utilizada sem os devidos créditos. Deixa eu dar zoom igual aqui, né? Então, cópia exata da informação. Cópia exata de algum dado, ó, informação, taranã. Aqui parece que ele mudou um pouco, tá? Mas de qualquer forma, é, é a cópia de um documento sem dar créditos. Aqui eu acho que de outra pessoa sem dar créditos, sem dar os devidos créditos. Ele deu uma modificada até. Estou reparando aqui, ó. São frases. Quer ver, ó? Provavelmente ele não vai encontrar nas perguntas. Ó. Vou dar uma busca aqui, ó. Ele não encontrou. Então achei agora, durante a gravação do vídeo, outro defeito. Em compensação, ó, se eu pegar o que a professora fez, vou fazer a busca, ó, ele acha aqui e acha na resposta dos alunos. Então, ele coloca entre aspas aqui algo que não é exatamente o que está lá no texto. Então, mais um problema, certo? Então, repare nisso. E ele cita qual que é o aluno ó, que fez. Então, vamos ver lá o aluno 12. Então, vamos voltar aqui nas respostas. Olha lá. Realmente é o aluno 12, tá? Porém, ele poderia até fazer isso, mas sem as aspas, né? No caso. Mas assim, nem assim. Eu acho que aqui nessa parte é para mostrar realmente o que foi falado no texto. Então já tem mais um defeitinho aqui para a gente analisar, certo? Para a gente discutir, vamos dizer assim. É mais um problema que ele fala que faz e não faz, né? Aquela enganada que ele dá, porque ele responde com propriedade. Olha aqui, ó, o aluno 1 falou isso, o aluno 2 falou isso, e realmente falou algo próximo disso. Usar IA que comete plágio faz pessoa perder senso crítico. Então, no caso aqui da professora, vamos olhar aqui. Olha lá. Fazendo a pessoa que utiliza cometer plágio apenas responder a questão sem citar a fonte. Alunos usam ameaças e sem aprender, gerando dependência. Aqui meio que já perdeu um pouco até a validade, né? Perdeu a moral. Mas vamos lá. Uso ético da IA, ó a categorização. Então, uso da IA sem ocorrência de plágio.
Como a gente está com uma pergunta diretamente voltada para plágio, dá para falar que isso é bem semelhante. Tá? Então, a IA chamou de uso ético da IA, a professora chamar de uso sem ocorrência de plágio. Então, tem uma semelhança também. Ó. IA como suporte para pesquisa, estratégias de atribuição e originalidade. Então, ó, uso correto, talvez, como a gente está no contexto, a pergunta é no contexto de pesquisa, então, é o uso, né? Como suporte, a gente pode subentender que é o uso correto e contornando o plágio, estratégias de atribuição e originalidade. Então, formas de da gente falar assim, olha, vamos evitar o plágio. Então, são estratégias, né? As estratégias para atribuir uma originalidade, que é o que a IA definiu, de certa forma, ela ela contorna, tá? Cadê? Peraí, que eu perdi aqui, cadê o outro documento ali? Ela contorna o plágio, certo? Então, podem ser, vamos ver quem que respondeu isso, vamos ver se ele pegou da mesma resposta, só para ver. Então, foi o aluno 12 que respondeu isso. Ele, ah lá, estratégia de atribuição, ele pega o aluno 12 também, certo? Então, assim, dá para realmente se falar que ele consegue, a IA, ela consegue fazer essa parte mais quantitativa da análise de conteúdo, né? De separar, contar mais ou menos, não contar quantas ocorrências necessariamente, mas analisar aquilo e falar, olha, isso chamou atenção, né? Isso aconteceu mais de uma vez, mais alunos responderam assim, então dá para ser uma unidade de registro de significado, né? E consequentemente também fazer parte de alguma categoria. E aqui, ainda da professora, ó, ela ainda criou mais uma categoria, ó, sem conhecimento sobre plágio e ou o uso inadequado da IA. Então, ela criou uma categoria que fala que é falta de conhecimento. Nesse caso aqui, ó, ele chama de riscos de uso inadequado. Então, ele fala a mesma coisa, assim, uso inadequado vem do não conhecimento. Então, talvez dá para puxar alguma coisa nesse sentido. Então, texto que não responde às perguntas. Vamos ver da onde sai esse texto. Esse sai do aluno 3. Olha aqui, ó. Aluno 3. Tá? E ele ainda conseguiu puxar. É isso que eu falo. Ó. Aqui, nessa parte aqui, não tem necessariamente o. Como fala aqui? O aluno 7. Essa parte aqui que fala, IA pode detectar plágio, mas respostas prontas incentivam cópia. Então não aparece aqui. Então talvez é esse tipo de suporte que você faz a sua análise de conteúdo, pede para um DeepSeek da vida fazer, e aí você pode ir olhando, fazer essa comparação que eu estou fazendo, a ponto de falar, poxa, talvez eu não tenha visto isso. Deixa eu ver se isso realmente faz sentido. E aí você relê o questionário, vê se esse tipo de coisa existe, tal, né, de fato. E aí, falta de clareza, olha a IA. A IA ela consegue determinar que quando o aluno não responde, ele não está manjando, vamos dizer, em termos de ética digital. E aqui ela também coloca sem resposta, né, na mesma categoria. Então dá para falar que parece bastante. E a IA ainda criou uma IA como validadora de conteúdo, né? Então, no caso da professora, ela não detectou, né, como ferramenta e verificação, ela não detectou essa categoria. Mais uma vez, a gente pode criticamente com a nossa base, né? A professora ela não fez parte da pesquisa como um todo, a ponto de conseguir fazer uma relação muito mais ampla da pesquisa que foi feita, né, sobre IA, mas ela fez parte, ela tem conhecimento grande dessa parte de IA, escrevemos artigos juntos sobre isso e principalmente sobre a parte da própria EPT, né? Então a gente consegue ter um resultado interessante. Então fica aqui, olha, duas vezes aconteceu essa informação, será que vale a pena? Na minha concepção, acho que valeria a pena a gente colocar isso também como resultado. Então a gente somaria lá na outra pesquisa. Agora, a parte de análise e interpretação, não vou ficar entrando em detalhes de todas elas, né? Todas essas questões porque vai fundo, mas eu vou chamar a atenção. Então, ó, ela pega a categoria compreensão sobre plágio, certo?
E aí, ela vai colocar aqui algo que que a IA não coloca. Então, olha aqui, ó, ela já amarra com uma outra fonte. Então, ela cita aqui, ó, por exemplo, o exemplo trazido pelo estudante se alinha aos resultados da pesquisa. Desculpa. Nas respostas, os estudantes também apresentaram um bom exemplo sobre a forma como a IA pode contribuir para a prática do plágio e sobre as implicações do plágio da IA para o pesquisador, autor do texto. Então, olha aqui, aí ela puxa um outro autor que fala algo semelhante. Ó, no material gerado pelos pré-treinados, a ocorrência mais prevalente foi foi de transcrições literais, enquanto nos de ajuste fino eram mais comuns paráfrase e apropriação de ideias sem referência à fonte. Então, ela traz uma discussão mais ampla com outras referências. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. O uso da IA sem a ocorrência de plágio. Então ela puxa aqui também, ó. Esse tipo de plágio consiste em criar uma obra que aparenta ser de autoria própria a partir de colagens de partes retiradas de obras de terceiros sem o devido reconhecimento da fonte original. Então ela também pega o que ela percebeu naquela categoria e traz uma outra referência. E aqui ainda, e cita, né, as referências bonitinho. Então aí, só aí já dá para ter algo interessante. E aqui, gente, para mim é uma das que mais chamam a atenção em relação a essa questão do conhecimento subjetivo desse envolvimento. Olha aqui, ó, da categoria sem conhecimento sobre plágio ou uso adequado da IA. Então, olha aqui, ó, é significativo o fato de que 4 dos 13 estudantes afirmaram não ter conhecimento sobre o assunto. E um estudante adicional, apesar de ter apresentado um texto para a pergunta, uma resposta para a pergunta, não respondeu ao que foi perguntado. E que somados esses representem quase 40% dos participantes da pesquisa. Esse tipo de feeling mais geral eu não percebi na IA, tá? Essa associação. Esse resultado reforça a realidade encontrada em outros estudos, que mostram que amarrou com outros estudos, que mostram que a questão do plágio é ainda pouco discutida com os estudantes e abordada pelas universidades. E aí ela cita o estudo e a importância de se produzir materiais didáticos sobre o tema. Então, ela cita o estudo, coloca a referência no formato correto. Então, a análise e a interpretação, ela traz toda essa bagagem, esse conhecimento, essa visão de que, olha, 4 conseguiram, né? 4 não. Enfim, na IA, ela até consegue fazer alguma coisa, ela cita, como eu coloquei o contexto, ela cita algumas coisas do contexto que dá uma impressão que você fala, nossa, né, que interessante e tudo mais. Mas eu não vi aqui, por exemplo, uma interpretação igual o que a professora falou, de que aqui, ó, ela coloca, ó, falta de clareza, a IA. As respostas, taranã, 30% indicam desconhecimento ou desinteresse sobre o tema, um alerta para EPT. Né? Então ela dá uma outra interpretação, mas ó, é interessante também. Ó, se a formação omnilateral que o Seavata cita visa integrar ética, trabalho e tecnologia, a ausência de reflexão sobre o plágio e IA sugere lacunas na abordagem pedagógica, possivelmente reproduzindo a dualidade entre formação técnica e humanística que a EPT busca superar. Então ela também faz uma amarração, mas a amarração que ela fez, ela já não amarrou necessariamente com uma resposta de um aluno que dá a entender que ele está com alguma dificuldade naquilo. Tá? Então, essa interpretação humana, né, que quando você olha uma resposta, você fala, poxa, esse aluno não compreendeu, vem de uma experiência, de um conhecimento que você já tem, né, de um referencial teórico que você já estudou. Então, isso tudo a IA não consegue fazer ao certo. Então, aqui, ó, as respostas no uso ético, as respostas destacam a IA como uma ferramenta de apoio à pesquisa, então os próprios alunos, e ele chama atenção para algumas contradições. Ó. Enquanto alguns defendem a IA para revisão ou referências, fala que é a resposta 1, outros desconhecem a necessidade de modificação de conteúdo gerado, que é a resposta 12. Né?
Então, se a gente analisar a resposta 1 e a 12, vamos dar uma olhada rapidinho, só para vocês terem essa ideia. Ó. 1. O plágio se caracteriza quando a ideia ou texto de uma pessoa é utilizada sem créditos. Pela minha experiência com IA, muitas vezes a IA, né, apenas responde a questão sem citar a fonte, perguntar onde é aquela informação, por exemplo, perguntar onde é aquela informação ao invés de um parágrafo, texto pronto, pedir recomendação de textos acadêmicos e tudo mais. Então, voltando aqui, ele fala que enquanto alguns defendem A para revisão ou referências. Então, ele entende que isso aqui ele está fazendo uma defesa para pedir recomendação. E isso é um problema também, né, gente? Não dá para a gente aprender, por enquanto, muito com a IA, principalmente em uma pesquisa acadêmica, que tem que ser profunda, né, robusta e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele fala que outros reconhecem a necessidade de modificação do conteúdo gerado. Então, no 12, ó, entendo como plágio a cópia exata só, de informação ou pesquisa sem dar devido crédito. A utilização da IA pode ser a partir da mudança do conteúdo, oferecendo diferentes informações com base na mesma temática e acrescentando a montagem e mudança das informações apresentadas. Então, assim, se você pegar uma informação, mudar um pouco o conteúdo dela, o formato, parafrasear, você está cometendo plágio do mesmo jeito que você está pegando a ideia de alguém. Então, se eu estiver interpretando corretamente o que o aluno quer dizer com isso, isso é um problema. Então, a IA chama atenção para esse tipo de coisa. Enfim, a gente poderia ler aqui com calma tudo isso. Depois, ele ainda faz uma conclusão final unindo, né, todas as três temáticas. O que aqui nessa análise de conteúdo acabou. Deixa eu ver se foi feito, né? Entendo que não foi feito, ela só faz as categorias, né? Mas provavelmente também poderia, né? Se fosse um trabalho acadêmico para ter uma conclusão final, essa junção final aqui, né, que ele faz é interessante. Eu li a junção, gente, e realmente assim, ele traz um resultado interessante. Temos que tomar cuidado para ver se essas afirmações, por exemplo, que Ramos 2014 fala da dualidade educacional, conferir se ela está falando mesmo isso, apesar de a gente ter inserido algumas citações no contexto, a gente não necessariamente consegue afirmar se isso está sendo citado na hora certa, né? Tá vendo aqui, ó, visando a formação integral dos estudantes. Vamos ver, ó, neste contexto surge como objetivo da EPT comprometido com a formação humana integral, a superação da divisão educacional e social do trabalho a partir do FERCO, tananã. Parece que ele cita corretamente, ó, a superação da dualidade educacional depende de que une a técnica. Ele muda um pouquinho, mas não sei se sai tanto do contexto. Teria que analisar com um pouco mais de calma. Mas de qualquer forma, gente, qual que é a conclusão? Que eu acho que é o importante aqui, né? A gente viu os dois tipos, deixei aqui o prompt para quem quiser aproveitar se for o caso, né, em novas pesquisas. Eu não vou nem deixar o prompt disponível para escrever, porque eu acho que né, o importante é isso aqui, ó, ter a instrução, ter o contexto, e aí não precisa ficar explicando muito. E falar o que você quer, né, os formatos e tudo mais. Agora, o que é importante entender? Reforçando o que eu já comentei no início do vídeo, durante o vídeo. A gente, como pesquisador, para chegar nesse ponto da pesquisa de montar o questionário, para montar o questionário, não é nem passar o questionário para os alunos. A gente vai ter passado já por elaboração de todo um projeto, né? Muitas vezes a gente vai ter já passado por uma qualificação, ouvido pesquisadores que são da mesma área, né, ou de áreas semelhantes, que trazem uma bagagem também. A gente vai ter trabalhado todo um referencial teórico, estudado sobre EPT, realizado as disciplinas do mestrado, que dão todas essas bases conceituais. A gente normalmente, quando a gente vem para o mestrado profissional, a gente já tem uma bagagem profissional na área da educação, não necessariamente na EPT, mas na área da educação como geral. Então, a gente tem uma bagagem para chegar num ponto de montar, elaborar um questionário sobre um determinado assunto, que a gente também vai ter já estudado e feito referencial teórico. Tá? No caso aqui dessa pesquisa é a parte de plágio, então a gente já vai ter estudado, a gente já vai saber o que a gente quer ouvir dos alunos, não a resposta dele, mas o que a gente quer retirar do aluno para poder criar um produto educacional legal para ele. Então,
A partir de tudo isso, a gente faz tudo isso. Aí a gente vai simplesmente pegar as respostas e colocar para uma inteligência artificial. Por mais que a gente tenha coloque aqui, né, um contexto bem elaborado, que aqui eu acho que dá para melhorar muito esse contexto aqui, tá, que eu coloquei. Mas por mais que a gente coloque esse contexto aí coloca o projeto de pesquisa inteiro que foi para qualificação, você pode colocar ele inteiro, aqui todo o seu referencial teórico. Aí você vai lá, paga a IA, coloca lá todos os artigos, dá upload em todos os artigos e fala, ó, todos os artigos que eu fiz upload aqui, que eu usei como referencial teórico estão aqui. Por mais que você faça isso, a IA não vai ter essa subjetividade que a gente tem de pegar algumas questões que estão aí na questão mais do lado do ser humano, do lidar, né, com os alunos, de conhecer uma turma, de repente aplicar um questionário presencial, de fazer uma entrevista e entender o que o aluno está falando, aquilo ali. Então, a minha recomendação é assim, sempre que você vai fazer uma análise de conteúdo, uma análise de livro de interpretação, uma análise textual discursiva, alguma dessas metodologias, faça tudo como se não existisse inteligência artificial e depois faça um belo de um prompt, peça para a inteligência artificial fazer também e faça essa comparação que eu fiz aqui e tente aproveitar. Aqui eu fiz rapidamente, com uma certa pressa, porém, se você for fazendo com bastante calma, analisando de forma bastante crítica, creio que você consiga aproveitar bastante coisa da IA e unir essas questões que a IA traz, né, com a tua bagagem, com o teu conhecimento da pesquisa. Tá? Mas sempre com muito cuidado e sempre lembrando de citar depois, durante a metodologia do projeto, na hora que você estiver escrevendo a metodologia, citando, olha, foi feito assim, eu usei a IA para isso. Tá? Não tem problema algum, lógico, você precisa ver como que funcionam os regimentos, né, o ProfPT, o que o ProfPT fala sobre a inteligência artificial, pode usar, né? Aí entra naquela aula, naquela outra parte das questões éticas da IA, né, de até que ponto a gente pode usar. O IFSP permite usar, contanto que você cite na referência, né? Então, o próprio orientador aceita que você utilize, então tudo isso tem que ser bem conversado. A gente ainda está numa etapa de transição de uso que está sendo tudo muito discutido, mas reforçando, num geral, esse tipo de uso que eu estou falando aqui, um uso para você fazer uma revisão ortográfica, um uso para você até pedir para ela melhorar um determinado parágrafo, né? Dar uma sugestão de melhoria daquele texto, ele já tem sido bastante aceito em boa parte das revistas acadêmicas, né, internacionais e nacionais, já tem sido aceito, contanto que haja honestidade, né? Isso seja citado ou numa carta ao editor-chefe lá, enfim, né, da revista, ou no capítulo de metodologia, né, ou até na página principal do artigo lá, métodos utilizados de inteligência artificial, você pode fazer lá. Tem revista que pede para você assinar um termo falando se usou ou não usou, aí você tem que analisar cada caso, tá bom? Então, esse é o recado, espero que essa análise tenha contribuído aí um pouquinho nessas reflexões e sempre tomando aquele cuidado, né, para não pegar textos prontos e não citar, né, de repente cometer algum plágio. Que no caso, dessa forma que eu fiz, dificilmente a gente vai incorrer em plágio, a não ser que essas citações que a IA fez, a gente não seja crítico e não confira se essas citações, né, se essa frase aqui, por exemplo, que está sendo atribuída ao Saviani, ela realmente está sendo atribuída. Eu não conferi, né? Então já declaro aqui que isso pode estar inválido, mas é uma aula para mostrar exatamente esse tipo de coisa para vocês. Beleza, gente? Então é isso.